Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos a mais um Política na Veia, esse programa com a parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, do Fora da Política, nossa salvação do Cláudio Couto. Esse programa que todo mundo que está aqui sabe que está sendo gravado, então nada aqui vai ser difícil. Sei que a gente sabe. Vamos começar, inclusive, por esse novo vazamento de gravação. Tem vários aspectos, e obviamente eu queria só, antes de entrar no assunto sério, só ressaltar um ponto aqui na CIF e Cláudio Couto, que o general Heleno mostrou mais uma vez a superioridade intelectual dos militares brasileiros. O cara participa da reunião e não entende o que está acontecendo. Várias vezes, estou comendo mosca, ou então pede para repetir o que está sendo falado. Quer dizer, alguém precisava desenhar para ele, é isso? É uma coisa impressionante. É que ele foi o primeiro da turma. Não, agora ele foi o primeiro da turma. O que chamou a atenção é que a advogada Labia Reimbach, que disse que lutou contra... Ela é filha do almirante Júlio de Sabier Reimbach, que era o único ministro razoável do Superior Tribunal Militar. Era o ministro que tentou, de todo jeito, apurar o crime lá do Rio Centro e não conseguiu. Sim. Então, mas agora cá para nós, que como é que chama lá o Ramagem? O Ramagem disse que o Bolsonaro sabia. E daí o Bolsonaro cria dois álibis lá. Ele fala, não adianta vir atrás de mim, que eu só tenho uma casa que eu comprei 10 anos atrás, falando para o Grampo. E outra coisa, não pode esse negócio de intervenção do governo, do setor público aí, falando para o Grampo. E daí o resto da conversa é ele ouvindo o pessoal falando justamente interferência no setor público para esconder a desonestidade do filho. Como interferir depois, com reuniões marcadas, não, Cláudio? Quer dizer, não é que foi só a gravação, que podia dizer, não, isso aqui foi uma conversa, que não teve consequências, não, essa conversa teve consequências, várias, que foi reuniões marcadas, comparecimento, né? Eu estava revendo. Exato, né? Eu estava revendo as matérias. Até acho que é um pouco menos do que o que havia saído em parte da imprensa, né? Falando que havia ideia de fazer pela BIM uma perseguição implacável aos funcionários, né? Isso aí não aparece no Grampo. O que aparece mesmo é essa coisa de você acelerar, vamos dizer assim, certos processos que deveriam ser feitos via judicial, porque elas falam, olha, houve aí toda uma investigação que foi uma armação, a gente precisa fazer o rastreamento disso, o SERPO pode, por meio de uma investigação especial, fazer isso, beleza. Peticiona isso. Faz uma petição. Faz pelas vias judiciais, pelas vias normais, mas ali era um pouco no QI, né? Você vai, conversa com aquele... Isso chama-se advocacia administrativa, né? E aí, esse é o grande problema, né, do que aparece ali. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa que são, se não estou equivocado aqui, as duas últimas frases de uma das duas advogadas. Não a Bia Reimbach, que parecia claramente a mais articulada das duas, mas outra, né, a Patrícia alguma coisa, Patrícia Silva, acho, não lembro agora o sobrenome dela. Sim. Mas enfim, e que ela conversando com o Ramagem diz assim, olha, a gente tem que ir mesmo pela via formal, porque se for pelo mérito da questão, pela via material, a coisa não vai ser boa para o nosso lado. Ou seja, houve rachadinha. Sim. Agora eu estava revendo... Isso reconhecido pela própria advogada. Eu estava revendo as matérias da época lá, já falava do Ramagem aí, vazando informações, falava que o Flávio foi avisado antecipadamente da Operação Furna da Onça, e assim que houve esse vazamento, a estratégia do Bolsonaro, segundo artigos que estão publicados lá no GG, a estratégia do Bolsonaro foi justamente acertar com o Sérgio Moro a mudança do COAF para o Ministério da Justiça, que acabou não acontecendo, né? Mas, ou seja, o Sérgio Moro estava em todas as armações de Bolsonaro, até o momento que o Bolsonaro percebeu que o Sérgio Moro superava o próprio Bolsonaro em deslealdade, mas ele estava em todas as armações do Sérgio Moro, né? do Bolsonaro. Né? E o episódio da COAF foi consequência aí dessa descoberta aí das investigações em cima do Flávio Bolsonaro. Né? Não, sim, e agora, fora assim, o tanto de personagens envolvidos nessa trama, quer dizer, nós temos o Witzel, o Bolsonaro recorre ao Witzel,
recorre a outros militares. Bem, e dentro desse escopo dessa ABIN paralela. Eu só queria, obviamente, a gente, há muito tempo tem se falado de todas essas frentes de investigação em relação ao Bolsonaro, mas esta, me parece, esse conjunto de informações, Cláudio Couto, e depois que ele ouviu o Nassif também, são muito mais contundentes. Agora, quer dizer, o que está se expondo agora como você ressaltou, Cláudio Couto, é uma advocacia administrativa, ou seja, é passível também de punição, não é uma coisa assim tão simples, não é uma conversa de botequim, não é uma conversa de uma reunião. Tem consequências junto a todas essas outras punições que tem em relação ao Bolsonaro. Não por acaso, me parece que o Ciro Nogueira veio aí novamente dizer que a partir de 2026, com a nova composição do Senado, que ele vaticina será mais reacionário do que já abre-se uma possibilidade de anistia para o Bolsonaro. Mas também me parece, nesse momento, uma espécie de, vamos dizer assim, tentativa de reação a tudo que está acontecendo. Agora, Cláudio Couto, assim, o ponto tem se falado que o Paulo Gonet não estaria disposto a fazer uma denúncia antes das eleições para não ter influência. A gente sempre discutiu também o fato de que, às vezes, várias vezes você teve operações do Ministério Público, da Polícia Federal, investigações que coincidiam com momentos eleitorais e que foram usadas eleitoralmente, principalmente naquele período da Lava Jato, que o Sérgio Moro fez. Mas, ao mesmo tempo, também, fazer esse cálculo político inverso, ou seja, não vou fazer nada antes da eleição também não deixa de ser uma interferência política, né? Claro, porque você tem... O Furno da Onça foi isso, hein? O Furno da Onça, eles adiaram a divulgação por conta das eleições. E claro, porque você tem coisas acontecendo que precisam ser investigadas, né? E aí você ajusta o timing da investigação ao processo eleitoral. Você pode fazer isso para prejudicar eventuais candidaturas, por exemplo, acelerando ou postergando até o momento da eleição, que seria uma outra situação em que esse ajuste do timing aí teria uma orientação, uma motivação e aí, consequentemente, também uma influência política. Ou você pode fazer sob o pretexto de não prejudicar ninguém, mas na realidade você vai estar beneficiando alguém. É essa a ideia, né? Essa é a consequência disso aí. Então, eu acho que na realidade ele tem que agir como agiria sobre qualquer outra situação. Você tem ali fatos objetivos, você tem uma investigação que foi feita pela polícia, ela chegou a termo, ela já vai gerar um indiciamento dessas pessoas, então é o momento da Procuradoria avaliar esse indiciamento e ver se entra ou não com uma ação junto ao Judiciário. É disso que se trata, tem que fazer assim, tem que seguir o tempo normal da justiça e não ficar fazendo esse ajuste em função de cálculo eleitoral. Me parece isso um erro, ainda que ele possa vir sob a alegação de boas intenções, né? Mas a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né? Como diz o adágio, e aí, consequentemente, vai influenciar da mesma maneira, né? Agora, o que eu diria o mais grave de toda essa história é realmente a advocacia administrativa. Né? Você ter ali a ideia de você ter duas advogadas que defendem uma pessoa, no caso o filho do presidente, indo a uma reunião não só com o presidente, mas com o ministro de Estado, que era ali o general Heleno, o chefe da Agência Brasileira de Informações, para decidir com quem eles poderiam falar com a interferência do próprio presidente da República. Não, eu vou falar com fulano para ele falar com vocês, eu vou falar com o Beltrano para ele falar com vocês. Para quê? Para acelerar certos processos que, repito, deveriam ter sido feitos pela via judicial, partindo do pressuposto, e até o que elas falam ali faz um certo sentido, de que você teve um certo afã daquele grupo ali do pessoal do COAF para produzir um relatório muito direcionado ao Flávio Bolsonaro. Né? Até as alegações que elas também dizem ali, que você teve toda uma série de atuações de gente do Ministério Público, do próprio corregedor da Receita, no sentido de atacar aqueles que porventura apontassem certos vícios na condução daquele processo. Tudo isso pode ser altamente meritório. Agora, tem instrumentos judiciais para isso, e advogadas deveriam saber disso, né? A gente imagina. E aí, consequentemente, ao buscarem o presidente da República, elas estão querendo algo mais do que os trâmites meramente advocatícios. Elas estão querendo, na realidade, e aí me perdoem aqui pela redundância nos termos, mas não no significado, fazer a advocacia administrativa, ou seja, usar da influência de agentes públicos com cargos para poder favorecer alguém. É disso que se trata.
E isso é igualmente grave. Então, acho que é isso que tem que ser objeto de atenção, mas politicamente, e aí não estou falando mais do ponto de vista só da investigação, do ponto de vista judicial, eu acho que realmente merece que se preste muita atenção, vou repetir aqui, naquelas 2 frases ditas pela a advogada, pela Patrícia, lá no finalzinho da conversa, já lá nas despedidas, de que havia rachadinha sim. Ela não diz isso, mas o que ela diz implica isso. Por quê? Porque ela diz o seguinte, não dá para ir no mérito, porque no que se refere ao mérito, está muito feio para o nosso lado. É isso que ela fala. O Marcos Delgado aqui até faz pergunta, eles vão reabrir o processo contra o Flávio? E o Volney Lima Silva, se levar em conta o princípio da advocacia administrativa, fulmina as advogadas, inclusive. Me parece que, a não ser que agora se juntem novos fatos, de alguma fonte da investigação. Eu tenho que lembrar que, com base nesses dados aí, o Gilmar cancelou a investigação. Né? Sim. Então, a volta agora Agora, a investigação, independentemente de ter sido cancelada, juntou um conjunto enorme de informações aí que eu tenho a impressão que pode voltar, que você não pode, à luz de novas informações, você pode reabrir o caso. Né? Não sei se essas aí são suficientes, né? E você tem um novo crime aí, né? Que é o da advocacia administrativa. Talvez abrindo também, colocando os advogados num bolo, isso talvez funcione. Agora, assim, você voltou essa semana, na última semana, a relacionar essa história da BIM paralela com o assassinato da Marielle. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que você percebeu nessas coisas. Só uma coisinha, antes do Nassif responder, posso só ser mais exato numa coisa que eu falei, que eu acho que é importante, que é a precisão, né? No momento, 1h07 28 segundos. A Luciana Pires, não é Luciana Silva, Luciana Pires, né? Eu falei Patrícia, mas tô bagunçando aqui o nome das pessoas. Vamos lá, Luciana Pires, ela diz, o caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Aí o Ramagem responde, entrar no administrativo para conseguir depois entrar em jurídico. E aí o que ela responde, entrar no mérito, se fez, se não fez, entendeu? Não é bom, não é bom. Acho que isso é quase autoexplicativo, né? Tem aquele texto também, rapidamente, Nassif, também do Ramad, fala, se a gente fizer isso pela GSI, compromete o general Heleno, não vamos colocar o GSI nessa história, embora a intenção fosse colocar o GSI. Mas, Nassif, diga lá. Então, um dos pontos aí da investigação da BIM era ver se captava alguma investigação do caso Marielle que chegasse aos Bolsonaro. Né? E daí eu fiz um xadrez, lembrando que nós levantamos na época. Na época, e uma coisa que eu nunca entendi agora, depois de uma matéria da Piauí, é o recuo da Globo. Porque vamos pegar historicamente, a Globo ela solta uma matéria bombástica no Jornal Nacional, dizendo que o porteiro, quando veio o motorista que ia pegar o Rony Lessa para assassinar a Marielle, o porteiro pediu a casa do Bolsonaro. Do Bolsonaro. E, aliás, o porteiro deu 2 declarações. Disse que falou com o Bolsonaro para autorizar a entrada dos caras, e os caras, em vez de ir na casa do Bolsonaro, foram na casa do Rony Lessa. Daí ele ligou uma segunda vez para o Bolsonaro para informar, e o Bolsonaro dizia que estava tudo bem. Tudo bem. Daí chega de noite, de madrugada, o Bolsonaro faz aquele discurso lá estava nos Emirados, não sei aonde lá, acusando a Globo e falando, naquele dia eu estava em Brasília, logo não podia ter recebido a ligação. E de manhã, o Carlos Bolsonaro, ele vai lá, ele pega a prova do crime, que era o aparelho lá onde gravavam as chamadas, e mostra lá, fala, olha, como vocês veem, nesse horário não teve nada. Não teve nada. E daí ele vai descendo, daí tinha uma ligação para a casa dele. Ele falou assim, essa ligação é para minha casa, quer ver? E clica lá. Daí vem a voz do porteiro. Seu Carlos, chegou o seu Uber, 5h50 mais ou menos. Ali você tinha tudo para envolver os Bolsonaro, por 2 motivos. Em relação ao Bolsonaro, nós mostramos aí, inclusive, a propaganda do equipamento utilizado lá na Vivendas da Barra, que mostrava que você podia fazer transferência para celular. Ou seja, isso matava o álibi do Bolsonaro. E no caso do Carlos,
O álibi do Carlos é que no momento da reunião lá, ele estava na Câmara de Vereadores, mas o sistema mostrava que naquele momento, logo depois que os criminosos saíram, ele pegou um Uber e saiu do condomínio. Na época eu liguei para o Marcelo Freixo, falei, Freixo, o cara se entregou aqui. Agora o Freixo, ele deu a lição de moral sobre boatos e tudo, falou, não, quem estava lá era o primo dele, o índio. Por quê? Porque o Freixo, você tinha uma disputa entre a família da Marielle e o Freixo para ver quem que era o porta-voz das informações. A família da Marielle tinha como fonte as promotoras lá e o Freixo tinha como fonte o delegado Rivaldo lá, que depois se descobriu que estava atuando para desviar o assunto. Mas tem um conjunto enorme de indícios. Nesse dia da morte da Marielle, eu peguei lá um Twitter de uma jornalista, eu não lembro o nome dela agora, acho que está na UOL agora, dizendo o seguinte, o Bolsonaro está com indisposição estomacal, vai voltar para o Rio. Ora, quem tem indisposição estomacal vai para o hospital. Ele ia voltar para o Rio, naquele dia. Depois ele desiste de ir para o Rio. Daí ele aparece, eu peguei no Facebook lá, depois apagaram, mas eu peguei as imagens. Ele aparece num almoço lá com o correligionário lá, em perfeito estado de saúde aí. E os comentários que aparecem nesse post aí do Facebook foram apagados depois. Daí ele vem para o Rio no dia seguinte. Então é um conjunto de evidências muito grande. E daí o que acontece? O delegado Rivaldo entrega o Braga Neto, fala, o Braga Neto, ele que indicou lá o secretário de Segurança, que é um militar barra pesada lá, ligado ao Braga Neto. E o Braga Neto, logo em seguida, um mês depois, diz que já tem os dados, os casos já estão apurados, e some, não fala mais nada. E o Raul Jungmann, que era ministro da Justiça, falou, não, tem gente muito poderosa lá, que não pode ser os irmãos Brazão, pô. Os irmãos Brazão são poderosos junto às milícias, não junto a Brasília. E daí o que acontece? Lá na frente, porque o Bolsonaro era adversário da intervenção. Ele achava que a intervenção era uma jogada do Temer, junto com Vilas Boas, para consolidar a candidatura do Temer. E se a gente olha as investigações em cima do Rony Lessa, ele pesquisou no Gmail, quem que eram as pessoas, no Gmail, no Google, aliás, quem que eram as pessoas que mais falavam sobre a intervenção, e deu a Marielle, que fazia parte de uma comissão de fiscalização da investigação, da intervenção. Então, e o modus operandi é o mesmo. O que se fez no Rio Centro, lá quando teve a explosão da bomba? A ideia era criar um fato político para criar um empecilho lá, a abertura. A única diferença é que o Bier-Reimbach, daquela época, queria apuração do caso, e a Bier-Reimbach, de agora, quer esconder o caso das raspadinhas aí. Mas você tem todos os indícios que levam ao Bolsonaro. Inclusive a fala do Vilas Boas, quando ele deixa o cargo, ele fala, devemos a democracia desse país ao Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto. E aquela conversa que os dois tiveram, ele e o Bolsonaro, um dia a história saberá o que nós conversamos e tudo. Então, tudo indica que você teve um pacto, Braga Neto, Bolsonaro, em cima do caso Marielle, e teve todo um processo de despiste em cima das atividades aí da família Bolsonaro. Agora, quando a gente olha aí também, no caso da BIM Paralela, algumas, vamos dizer assim, grampos aleatórios, por exemplo, esses jornalistas que foram incluídos, não se sabe exatamente por quê, um participou, eventualmente participou de um protesto contra o Bolsonaro, não se sabe ali exatamente que dimensão eles tinham ou de informação para ser investigado, sem falar na Vera Magalhães, que foi investigada porque simplesmente fez uma crítica ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, lembrar que a Vera Magalhães é parte de uma escolha difícil, né? Então, também não sei por que ameaça poderia ser a Vera Magalhães para os planos do bolsonarismo. Mas tivemos o Arthur Lira, e aí, Cláudio Couto, eu pergunto, o que você achou dessa reação um tanto quanto tardia e também envergonhada do Arthur Lira
ao saber que ele é alvo de grampo da BIM Paralelo, quer dizer, o Bolsonaro, o aliado, o investigável. Ele demorou alguns dias para se manifestar, e quando se manifestou de uma forma que não é muito típica dele, né? Ele é tão corajoso, o Arthur Lira, é tão direto, né? É tão frontal, como dizem aqui. Talvez ele tenha receio de algo que seja revelado aí nessa história que ele prefere que não seja, então ele preferiu pegar leve. Né? Talvez seja a precaução do Arthur Lira. Não sei, pode ser isso, é uma especulação apenas que eu estou fazendo aqui. Né? Agora, isso aí não deve espantar ninguém, né, que se aproximou dos Bolsonaro nesses últimos anos, né? Porque a gente sabe que é assim que o Bolsonaro funciona e a sua família idem, né? Eles não confiam em ninguém, eles, ao mesmo tempo, não merecem a confiança de ninguém, são os primeiros a lançar ao mar aqueles que, em algum momento, ou lhes desagradam, ainda que por razões as mais fúteis, as mais triviais possíveis, ou aqueles que, por alguma razão, eles percebem que não lhes servem mais. E aí, dentro dessa lógica toda, investigar o Lira, ver o que o Lira está fazendo, com quem ele está falando, é alguma coisa absolutamente esperada, seja para poder, eventualmente, extorquir o Lira em algum tipo de negociação, como eles extorquiriam qualquer um. Isso aí o Lira não precisa se sentir um privilegiado, um alvo preferencial de extorsão. Acho que qualquer um ali com quem os Bolsonaros se relacionassem poderia ser alvo disso, seja para ver se é hora de lançá-lo ao mar mais cedo ou mais tarde. Então me parece que é essa a questão. Agora, essa reação muito comedida do Lira, acho que tem a ver realmente com esse eventual receio de alguma coisa, mas eu acrescento aqui um segundo ponto, mais imediato. Tem a ver, certamente, com todas essas negociações para a definição da sucessão dele na Câmara dos Deputados. E ele sabe que precisa do apoio dos bolsonaristas para fazer o seu sucessor. E aí, se ele entra frontalmente contra o Bolsonaro, né, reagindo a essa investigação, atacando os Bolsonaro, ele pode perder votos aí, pode perder uma parte desse apoio para escolher quem vai lhe suceder. Então, acho que tem a ver com esses dois cálculos, né? Um cálculo talvez mais pessoal, diretamente, né? E um cálculo mais político de como é que não é o caso aí de desagradar muito o Bolsonaro e os bolsonaristas por conta da sucessão na Câmara. Tem que levar em conta também que no período Bolsonaro, o Lira colocou o Bolsonaro na parede lá, a ponto do Bolsonaro terceirizar a gestão da política, a gestão do orçamento e tudo para o Congresso, para a Câmara, lá por conta do Lira, né? Então ele certamente também deve ter sido alvo aí de... E ele tem um rabo presíssimo, né? Um rabo presíssimo. Então provavelmente era medo dele aí do que a BIM apurou também, né? Sim. Bem, tem saído aí várias análises em relação ao atentado sofrido pelo Donald Trump no sábado, muitas comparações, inclusive não só no Brasil, também nos Estados Unidos, tem saído texto comparando esse tiro que raspou a orelha do Trump com a facada do Bolsonaro, muita gente dizendo que não há uma vinculação direta, ou seja, não se pode esperar o mesmo efeito na campanha para o Trump do efeito da facada na campanha do Bolsonaro. Eu me lembro de ter feito, naquele dia que o Bolsonaro tomou uma facada, eu fiz uma entrevista rápida com o Vladimir Safatli, e a principal declaração dele foi a campanha acabou, a eleição está resolvida. E foi fato. Embora ter feito naquele dia tenha me rendido assim, várias críticas, tal, mas o fato é que realmente ali certamente foi o ponto de virada. Aconteceram várias coisas depois, durante os meses que faltavam, mas o fato, as semanas que faltavam, mas o fato é que aquele ali foi um fator determinante para a eleição. Tem gente achando que não. Eu, quando olho essa foto que foi produzida, na verdade, como várias dessas fotos, ela não é exatamente o instantâneo, ela é um tanto quanto fruto também de uma modelagem do fotógrafo, ou seja, como várias dessas fotos que entram de alguma forma para a história, ela não é exatamente espontânea, mas ela produziu para mim um efeito claro de alguém que se livrou, que parece grandioso e forte, apesar da diferença de idade tão pequena em relação a um outro candidato fragilizado, com dificuldade. Isso para mim é muito marcante, mas eu queria, obviamente, Couto e Nassif, justamente levantar esse ponto. Esse atentado contra o Trump marca o fim dessa eleição, quer dizer, os próximos meses
Serão só para ratificar o que nós estamos vivendo, o cenário que está montado agora, ou não? O efeito será menor por conta do histórico. Também do Trump já foi presidente, já é conhecido do eleitorado, faltam 4 meses para a eleição. Vou começar pelo Couto, depois queria ouvir o Nassif. É comparável a facada e o tiro? Vamos lá, vamos começar pela última parte. É comparável? Acho que é comparável. Né? São 2 atentados contra a vida de 2 candidatos de extrema-direita numa eleição presidencial. Né? Isso ajuda os 2 a se vitimizarem, e aí, consequentemente, acaba gerando uma natural empatia aí de uma parcela da sociedade com eles. Você veja que até mesmo adversários, opositores, críticos ferrenhos se solidarizaram com os 2 candidatos nesses contextos, né? Tanto o Bolsonaro no Brasil lá em 2018 como o Trump agora. Né? Você teve o próprio Biden, né, criticando, falando que isso é inaceitável, governantes de outros países do mundo se referindo a isso, enfim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É comparável, são realmente casos parecidos. E os 2 demonstraram ter também uma certa sorte aí, né? Tanto pelo fato de que a facada não foi tão fundo quanto poderia ir, aí poderia ter sido fatal para o Bolsonaro, como o fato de que a bala passou a talvez 1 centímetro da onde ela poderia ter atingido o Trump fatalmente, né? Porque triscar a orelha do homem é realmente impressionante o quão perto esse negócio passou, né? E acabou matando lá um outro cidadão que estava ali assistindo ao comício, feriu mais 2 e tudo mais. Bem, então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, não dá para dizer que a eleição acabou. E não dá para dizer que a eleição acabou porque você tem ainda mais 3 meses e meio pela frente. É muito tempo. Muita coisa ainda pode acontecer daqui até o dia da eleição. É claro que não é tanto tempo assim, né? Não foi um atentado que ocorreu 1 ano antes da eleição. Né? A gente já está aí numa reta eleitoral. Os candidatos já estão fazendo campanha. Tanto que você teve, né, a convenção do Partido Republicano ontem, né, confirmando aí, inclusive, o nome do vice que, né, muitos têm apontado que pode ser também pensado como um certo sucessor do Trump nessa liderança da extrema-direita americana. Mas, enfim, o fato é, tem ainda muita coisa que pode vir a acontecer, inclusive, eu não descartaria isso de todo, acho que certamente até pelo momento, né, pelo timing, de novo, falando de novo dessa ideia, não vai acontecer agora, mas até eventualmente uma desistência do Biden, né, que não vai deixar de ser pressionado a desistir por causa disso. Há um certo silenciamento dessa discussão agora, né, diante do impacto desse episódio, mas nada impede que os clamores por essa desistência venham à frente e que até diante disso talvez seja o fato novo que a campanha democrata passa a precisar, né? Porque o trumpismo teve criado para si um fato novo. Os democratas podem tentar criar um fato novo com a substituição. Claro, insisto, não só não é adequado do ponto de vista do ambiente de campanha, mas não é sequer estrategicamente sensato fazer isso agora. É melhor talvez esperar um pouquinho e aí fazer, até porque já era talvez para ter feito antes, né? Como não fizeram, também não pode fazer nesse momento. Então, acho que fatos novos que podem acontecer até lá ainda podem reduzir o impacto disso. E em terceiro lugar, e aí a outra questão que você levanta, Sérgio, é com respeito a esse problema do histórico do Trump. Né? O Trump é um apologista da violência. É um sujeito que tem e sempre teve um discurso violento, que incita a violência. Não à toa aconteceu o 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. A invasão do Capitólio, em que morreu gente. Também foi uma tentativa de golpe de Estado, né, promovida pelo Trump e levada adiante pelos seus apoiadores. Né? Então, é esse o cara. É o cara que também teve seus seguidores ali naquela manifestação, agora Charlottesville, né? Em que um dos seus apoiadores ali de extrema-direita atropelou uma multidão e acabou matando uma pessoa, gente que estava ali numa manifestação supremacista, neofascista, e o Trump disse que eram boas pessoas e que era preciso olhar o que os dois lados fizeram. Né? Então, é esse o Trump, o cara que minimiza a violência quando não é contra si. Então, é claro que isso tudo deve ser trazido à discussão e pode também atenuar o efeito, digamos, favorável a ele que um episódio como esse tem. Agora, que é, na soma final imediata, uma coisa que lhe favorece, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Se a coisa já estava ruim para o Biden, piorou depois desse episódio. Né? E ele ainda conseguiu se safar disso tudo, mostra que, além de tudo, o sujeito tem um certo estado de espírito e uma capacidade de comunicação realmente impressionante,
quando ele se levanta ali com o rosto ensanguentado, faz aquele gesto de punho cerrado e grita fight, né? Lute, 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 né? 3 vezes ali, inflama a multidão que estava ali e ainda produz uma foto icônica, né? Tinha um jornalista, um repórter ali embaixo, fotografou de baixo para cima, é uma foto que, enfim, ela produz um ícone político. E claro que numa campanha eleitoral os símbolos contam muito, né? A mobilização afetiva, em que a estética entra, conta muito, e isso, inclusive, produziu para ele um fato político invejável. Não. Sim. Da repetição de episódios. Eu lembro na campanha de 2000, político aí, um pouquinho pretensioso aí, que falava, não, quando começar horário gratuito, o Geraldo Alckmin vai explodir, porque em toda eleição vem o horário, quando vem o horário gratuito, quem tem mais tempo avança. Iria explodir junto com o Haddad aí, no caso. E o Alckmin ficou com 4 pontos aí. Então, aquele negócio de imediato, eu concordo com de imediato, você tem esse impacto aí de solidariedade ao Trump, mas você tem uma movimentação do Partido Democrata. As notícias de hoje é que a cúpula do Partido Democrata querem entronizar rapidamente o Biden como candidato aí para impedir que algum aventureiro lance mão. Né? Mas o fato novo que eles teriam para apresentar é um novo candidato. Né? Agora tem que levar em conta que nesses tempos de polarização maluca aí, você tem um antitrampismo lá muito forte nos Estados Unidos. Né? E esse antitrampismo só não vai se revelar se as pesquisas antes das eleições revelarem uma vantagem muito grande do Trump, e daí o sujeito desiste de votar. Né? Mas não dá para minimizar o antitrampismo aí, que, assim como o antibolsonarismo aqui no Brasil. Né? O Nelson Antônio Deon, o fascismo perdeu apito, agora usa berrante. E a Isabela da Milano Vieira, sim, inclusive precisa mudar o candidato dos democratas. Mas esse é um ponto, porque é o seguinte, também, olhando as opções hoje no Partido Democrata, não é que também você tem ali uma saída sensacional ali no bolso do colete. Se fala muito quer dizer, vamos pensar na Câmara, que é naturalmente um nome mais apropriado, foi vice-presidente. É uma mulher de origem de imigrantes, né, de origem indiana. Isso a gente sabe que a política americana tem sido incapaz de eleger uma mulher presidente. Veja o que aconteceu com a Hillary Clinton. Se fala muito na Michelle Obama, mas não me parece ser provável, só porque eventualmente ela aparece numa campanha, em pesquisas com alguma vantagem. Você tem esse governador da Califórnia que também ainda por alguém por fazer um caminho. E, ao mesmo tempo, o Trump, essa semana, quer dizer, além obviamente, do atentado, teve a decisão da Suprema Corte, de uma juíza favorável, dizendo que não há motivos para prosseguir com um dos inquéritos, aquele inquérito dos documentos secretos apreendidos na casa do Trump, lá em Mar-a-Lago. Né? E agora essa escolha desse DJ Vance, que é esse senador, ele tudo escreveu um best-seller, esse best-seller virou um filme, que o nome do livro em inglês, na tradução literal, é Elegia Caipira, e que no Brasil fizeram o favor de transformar em Era Uma Vez um Sonho. Então, o livro é uma elegia caipira mesmo, né? Agora vamos pegar o ponto fraco e o ponto forte aí dos democratas e da social-democracia, para não falar esquerda assim, em geral aí, que é a incapacidade de renovação, uma. Segundo, é a submissão quase total, embora o Biden tenha feito algumas tentativas de industrialização lá, a esse modelo de mercado aí que está por trás do avanço da ultradireita. E a incapacidade de renovar. Quando você pega a direita, o Trump, apesar da idade, foi uma baita renovação. Uma baita renovação. Um cara que veio com um discurso lá, turbinado pelo guru da ultradireita, lá
com, digamos, a visibilidade que ele tinha de um programa de televisão, assim como o Zelensky, lá atrás. Então, ele representou uma renovação do discurso da direita, trazendo das profundezas aí os argumentos da ultradireita contra um modelo que não dava nenhum sinal de humanização. Então, esse é um ponto. O ponto forte dos democratas é que, se houver, é o mesmo que vai acontecer aqui em 2026. Se o Trump tiver a presidência, já tem a Suprema Corte, tiver o controle do Congresso, a democracia liberal norte-americana vai para o espaço, né? Vai para o espaço. Então, isso pode, de alguma maneira, levar aí a um processo de autodefesa interno lá para impedir que isso aconteça. Pode ser, digamos, numa votação mais expressiva para os democratas, para o Congresso, né? Ou alguma reação contra o Biden, contra o Trump, né? Mas essa ameaça concreta que você tem hoje aí, do Trump, eu tenho a impressão que da Segunda Guerra para cá nunca tivemos uma ameaça tão forte que nem essa agora, da possível reeleição dela. Ameaça para a democracia e ameaça para a paz mundial. Sim, sim. E não, voltando aqui, não, tem essas vantagens. Agora, de qualquer forma, essa escolha do Trump como disse o Couto, alguém que já se apresenta como uma espécie de futuro Trump, de sucessor, 39 anos, também é uma novidade. Quer dizer, foi uma semana que, no fim das contas, foi uma semana muito favorável à campanha republicana, sem reação nenhuma do democrata. Lembrando que o Biden até foi obrigado ontem a dizer pedir desculpas por ter dito que era hora de colocar o Trump no alvo. Provavelmente ele quis falar. Não era o sentido literal, mas talvez alguém... Mas você vê, esse vice-presidente significa uma continuidade aí do modelo Trump, né? E o Biden? O Biden é um fim de linha só, né? Opa, mundo difícil, viu? Mundo difícil, rapaz. E ranheta, né? Porque o sujeito não abre mão da candidatura de jeito nenhum, mesmo percebendo que ela já foi pro vinagre, né? E a melhor alternativa ao mundo que os Estados Unidos oferece é o sujeito responsável pelos massacres de Gaza e da Ucrânia. Sim. É realmente absurdo. É o fim de linha de uma potência, hein? Não, você ressaltou, Nassif, que também, e é esse o ponto também que eu queria ouvir o Couto, que é a extrema-direita, o que ela oferece de alternativa é radicalização de tudo que deu errado, quer dizer, a reclamação justa dessa financiarização, de um controle, de um controle cada vez maior de uma minoria, quer dizer, 1%, com cada vez mais controle dos meios de produção, das decisões, o que eles estão oferecendo é mais disso levado ao extremo, e aí se elege um inimigo externo e pronto, quer dizer, o inimigo externo, no caso dos Estados Unidos, a China e a Rússia, nem o Trump é amigo do Putin, né? Mas, Cláudio Couto, é isso, quer dizer, isso tem funcionado em várias partes do mundo, a gente está vendo, quer dizer, a França, por exemplo, se salvou por pouco, num arranjo também muito, que o segundo turno, o fato de existir um segundo turno nas eleições legislativas da França ajuda a impedir esse avanço da extrema-direita, ou contê-lo nesse momento, mas o fato é que, agora, uma semana depois, a aliança que tinha impedido a extrema-direita já se esfacelou, porque a nova Frente Popular não se acerta, não consegue escolher um candidato, o Partido Socialista tem vetado os nomes apresentados pela França em submissa, e o Macron não consegue organizar o campo dele para também tentar dar uma espécie de golpe, porque ele quer, na verdade, formar uma maioria que não foi a maioria votada pela grande parte da população. A maior bancada é a bancada de esquerda, e o Macron se recusado a dar essa primazia à nova Frente Popular de escolher um novo primeiro-ministro. Quer dizer, tudo caminha na França também para o quê? Para um desastre, para daqui a um ano confirmar o que tem sido impedido até agora. É um cenário realmente. Agora a gente fala muito. E com um detalhe importante, né? Desculpa,
Pode falar, Nassif, pode falar. Não, a gente fala muito da o detalhe importante... Você não está se entendendo aqui. Vamos lá. Então falo eu, pronto. Com o detalhe importante que é só o seguinte, né? Mesmo os socialistas tendo feito a maior bancada, né, e o grupo macronista a segunda, os mais votados, inclusive no segundo turno, foram os extremistas de direita. Foi o reagrupamento nacional. Não foram os vencedores. Isso tem a ver com o sistema eleitoral francês. Por quê? Porque, como você tem segundo turno, eles ganharam em mais distritos. Mas quem teve, no geral, mais votos foi a extrema-direita ainda, o que mostra o tamanho dela. É aí que eu queria chegar. Ou seja, não dá para menosprezar essa extrema-direita e falar, ela ficou em terceiro lugar. Ela ficou em terceiro lugar no número de distritos ganhos. Mas ela ficou em primeiro lugar no número de votos obtidos. São essas coisas que os sistemas eleitorais produzem. Assim como lá no Reino Unido, só para fazer uma comparação, né, uma semana antes, você teve uma vitória dos trabalhistas, que tiveram lá mais de 60% das cadeiras, mas com menos de 40% dos votos. E o Reform UK, né, o partido da extrema-direita britânica, teve basicamente a mesma votação em votos populares que teve o Partido Conservador, só que teve muito menos cadeiras. Porque, da mesma maneira, não ganhou em mais distritos, não ganhou nos distritos, mas ele, na distribuição geral dos votos, teve a mesma votação dos conservadores, da direita tradicional britânica. Ou seja, esses caras estão aí, eles não estão fracos, e esse tipo de postura intransigente, intolerante, né, de querer pegar a bola, botar embaixo do braço e ir para casa, né, que alguns fazem, como está fazendo o Macron na França, na realidade, elas vão jogar água no moinho da extrema-direita, né? Até uma das frases que foi dita pela Marine Le Pen foi o seguinte, não, a gente não teve uma derrota, a gente apenas adiou a vitória. Ela pode não estar errada, do ponto de vista do diagnóstico. Eu acho que não acho que tenha sido uma frase de efeito. Assim, rapidinho, desculpa, é só para acrescentar uma história sobre o Reino Unido, quer dizer, o sistema eleitoral britânico permitiu uma coisa inacreditável, quer dizer, a extrema-direita acabou dando uma vitória colossal à esquerda, ao Partido Trabalhista, porque ao retirar votos dos conservadores, ele permitiu essa bancada de mais de 416 deputados. Mas não sei, foi isso mesmo. A gente está falando muito da decadência americana, mas a irrelevância da Europa é uma coisa chocante, né? Você não tem um presidente relevante, não tem um estadista, não tem... Virou nada a Europa, aí a reboque dos Estados Unidos, os tais otanistas que o De Gaulle detestava lá, porque não tinha o espírito da França na alma lá, com Macron e tudo, aí não... Quando você pega a Alemanha, irrelevante o primeiro-ministro lá. A Inglaterra colocou um Milley antes. Então, a irrelevância da Europa é um outro ponto complicado, né? Porque ela vai ser a ponta de lança para os Estados Unidos tentar avançar lá em cima de Rússia, Ásia e tudo. São períodos de perda de rumo total. É a chamada marcha da insensatez, tá? Que foi passado para trás, mas vindo em todos os poros do mundo. Não? Impressionante, rapaz. E a China, com a racionalidade dela, com a legitimação dela. Agora, o novo plano quinquenal da China é melhorar a condição de vida dos mais pobres. O anterior era criar os super ricos para serem a ponta de lança, digamos, da economia chinesa. Agora é melhorar a situação, os salários e tudo aí para poder ter um mercado de consumo dinâmico. Ou seja, é toda uma lógica, uma racionalidade. E é interessante que quando você pega o modelo chinês do começo, copiado do Brasil até os anos 60. Sim. Era o Estado criando as grandes estatais para servir de alavanca para o setor privado, que é o que o Juscelino faz. Né? Daí, quando chega a 64, que você tinha que ter a transição para uma classe média forte, ali você tinha o governo Jango, com todos os problemas que tinha lá, tinha um grupo de pensadores de políticas sociais fantástico lá, que é aproveitado depois pelo Banco Mundial, vem o golpe e consolida essa disparidade de renda que, apesar de ser um país imenso, com uma população imensa, impediu a construção de um mercado de consumo robusto que sustentasse o crescimento.
Você tinha todas aquelas missões chinesas para o Brasil para entender. Durante um período da ditadura também, no tempo do milagre, eles vieram entender com o BNDES, vieram entender que naquela época não tinha nem o S ainda, outras estruturas, os planejamento estratégico brasileiro, fizeram e aí o Brasil esqueceu, tipo assim, deu para a China, deixou de aplicar. No caso da Europa, Nassif e Couto, é que a Europa deixou de ser, a Europa no passado tinha aquela pretensão de ser uma espécie da reserva moral dos Estados Unidos, ou seja, o primo, o amigo, que dizia, ó, vocês se excedem demais, vocês são muito violentos, vocês não são educados, vocês não sabem comer com talheres, deixa a gente que a gente vai ensinar para vocês. E agora virou uma espécie de Mauro Cid. A Europa é o Mauro Cid dos Estados Unidos. Está lá só para carregar a pastinha e para resolver o problema do cartão de vacinação, porque não tem mais. E está tomado por essa onda belicista, né? Quer dizer, todo mundo aumentando o orçamento de defesa, essa aposta, né, numa guerra infindável e insolúvel na Ucrânia, só na cabeça de alguns poucos dessa altura. Agora, começa a ter ali alguns movimentos para você tentar resolver esse problema que custa a Europa, né? A Europa também não entendeu o seguinte: essa guerra que os Estados Unidos estimulam na Ucrânia custa, porque a inflação bate mais forte na Europa, os problemas... custo de energia. Sim, como a bagunça que os Estados Unidos criou no Oriente Médio é a razão desse fluxo migratório para a Europa, que alimenta também a extrema-direita. Porque a bagunça feita na Síria, no Iraque, no Afeganistão, em países africanos, tudo por conta dessas intervenções americanas desde do 11 de setembro para cá, quem paga a conta também, em certa medida, é a Europa, porque a migração está aqui, está mais perto aqui. Então chega e vai, e aí chega e cria esse problema. E criou esse fantasma, né? Quer dizer, esse novo inimigo externo, deixado de ser os judeus, são agora os muçulmanos, os imigrantes negros, que dão esse gás à extrema-direita na Europa, que é, basicamente, também, quer dizer, você não entende nem qual é o princípio do nacionalismo. Porque eu entendo um pouco o Trump, eu queria até colocar isso para você, é o seguinte: o Trump, de qualquer forma, voltou a ter um discurso de que a defesa da produção americana, da produção interna, nós contra a China, recuperar aqui o trabalho industrial, esse ressentimento do branco mal formado, experido, que esse J.D. Vance basicamente isso. O que é exatamente esse livro que ele fez? É a história de alguém que percebeu que ele não podia mais, que o sonho americano não lhe era mais possível. Hoje, para entrar na universidade da Ivy League nos Estados Unidos, não é como era antigamente. Tem vários estudos sobre isso. Antes era 50 para 1, hoje isso aumentou, sei lá, são 300 para 1, quer dizer, a possibilidade de alguém que não é rico, que não é de certos círculos da sociedade americana ingressar numa universidade de ponta praticamente tornou uma coisa praticamente impossível. Não tem a oportunidade de trabalho, quer dizer, essa revanche de quem ficou para trás. Mas tinha esse sentido. Na Europa, eu nem consigo entender exatamente o que é isso, porque fala-se muito no modo de vida europeu, mas eu não consigo entender o que é o modo de vida europeu. Vamos pensar na Espanha, que é um lugar que tem 4 lugares que querem se separar. O que é o modo de vida espanhol? Existe o que é a Catalunha em relação à região central autônoma de Madrid e de outros pedaços? Quer dizer, o que você pode falar de modo de vida europeu? Isso é um delírio. É um delírio que alimenta toda essa fantasia da extrema-direita. Agora, bem, o Lula reagiu, tal, mas assim, também está se estreitando, Nassif Couto, para o Brasil, diante desse cenário, de uma atuação internacional, né? Isso tem ficado também mais limitado. Né? Você vê o seguinte: o Brasil ele perdeu 3 grandes oportunidades aí de se transformar em potência. Ele tinha tudo. Quando você lê os livros de geopolítica, população, tinha matéria-prima, grande extensão de território, né? Ele perde nos anos 80, aí, quando
herança dos anos 70, daquele endividamento externo danado que paralisa a economia. Ele perde uma segunda vez quando vem o Plano Real, consegue debelar a inflação. Você achava que a partir dali ia disparar, mas aquela financiarização que estava na cabeça do Fernando Henrique e de outro mata a indústria nacional. Perde uma terceira vez com o Lula, quando vem o boom das commodities. O Lula continua preso àquele modelo do tripé virtuoso lá do Fernando Henrique, impedindo o deslanche do país. A Dilma era a única que tinha uma visão dos pontos centrais para o desenvolvimento do país, mas completamente desajeitada do ponto de vista político. E agora você tem a última chance aí, que é essa questão da transição energética, aí que pode transformar o Brasil. Mas quando você olha para o governo, o Lula não acordou para um plano de país. Não acordou. Ele resiste a criar grupos executivos aí para acelerar esse processo. Cada ministério atua individualmente. Nós temos já 1 ano e meio de governo, você não tem um cardápio de setores e empresas que podem entrar o capital financeiro para... Você pega a bolsa sendo esvaziada, por quê? Porque aquele capital que investe em ações não vê oportunidade. Então, a única coisa que tem aqui hoje, digamos, das engenharias financeiras, é comprar estatal, dar o golpe de assumir controle de estatal e vender, depenar estatal para aumentar dividendos. Então, digamos, nós já temos 1 ano e meio aí, o Lula resistindo a essa questão dos grupos executivos. Quando você vai ver o MDIC lá, eles têm as missões lá, o conceito de missão é interessante, mas você não tem uma ação articulada. Cada ministério individual. Quando você pega o Ministério da Educação, tem um plano para melhoria da educação básica solto também. Em suma, você tem uma bola, a bola está com o Lula. Se o Lula acordar, criar, entender o desafio que é ter um projeto de país, coisa que ele nunca teve. Ele tem um projeto fantástico de distribuição de renda aí, mas políticas compensatórias, não políticas de desenvolvimento, né? E tem um papel extraordinário como uma liderança, a maior liderança pacifista mundial. Mas ele tem ainda o desenho de país que precisava aí para aproveitar, que eu digo, a última chance. Se isso aqui não embalar, volta bolsonarismo, volta aí o mercado financeiro predatório, aí acabando de desmontar o país aí, né? Não, e também pensando nas circunstâncias, quer dizer, você faz um esforço por um lado e do outro acontece o que tem acontecido nessas últimas semanas, quer dizer, por exemplo, vai à Câmara e desfaz as poucas mudanças no novo ensino médio, praticamente volta ao novo ensino médio, o modelo que tinha na época do Temer, que é um negócio que é claramente para sufocar ou impedir qualquer avanço na educação. Não, mas você tem aquele negócio, o que depende da Câmara, você está tudo amarrado aí. Mas você tem todo um processo de mobilização, de uso de ferramentas de poder de presidente, que é o poder de mobilização, o poder de propor acordos, o poder de... Você tem estruturas fantásticas aí de movimentos sociais, de associações empresariais. Você tem ainda 2 bancos públicos, 3 relevantes, que é Banco do Brasil, Caixa e BNDES. É um conjunto de ações que o Lula ele tem ensaios aí, digamos, no Conselhão de ouvir os lados lá, mas tudo palpite, não é uma ação integrada. Então, você teria condições de uma ação integrada aqui, sem olhar para o Congresso, só quando precisasse aprovar alguma lei e tudo aí. Mas, digamos, essa mobilização, o Lula ele não encontrou a embocadura ainda. Ele quer se aproximar dos evangélicos, começa a falar em Jesus. Agora, de 2 anos para cá, ele está com um discurso de defesa dos princípios dele, né? Mas, por exemplo, ele deixa o Haddad só com ajuste fiscal. O Haddad fica com o saquinho de maldade. Se tem só o saco de maldade, não tem força política. Então, o saco de bondade que poderia estar, se você tivesse uma estrutura, um projeto claro de país, que deixasse claro quem são os vitoriosos, deixasse claro quem vai pagar a conta aí, daí você poderia ganhar aliados aí para conseguir imposto sobre grandes fortunas e tudo, né?
Mas fica o Haddad só com um saquinho de maldade aí, um baita gestor aí, que tendo que contentar o mercado. E o mercado jogando para o lado que quer, né? Esse modelo aí de projeção de crescimento e inflação do mercado só serve para fazer articulação de cartel em cima de expectativa de inflação, em cima de taxa de juros. Né? Ou seja, tem um nogórdio que tem que ser desatado aí, mas até agora, 1 ano e meio de governo, eu não vi o Lula em condições ainda de fazer isso aí, não. Agora, houve uma melhora da avaliação positiva, da imagem do governo Lula, Cláudio Couto. Você acha que se deve ao quê? Não foi só uma série de pesquisas recentes captaram esse mesmo fenômeno, ou seja, ainda nada muito... Há um descolamento, né? Até sensível, assim, embora numericamente de um lado não seja muito grande, mas há uma diferença maior entre aprovação e desaprovação, entre apoio ao governo e as medidas do governo. Até em alguns pontos, um acordo em relação ao Lula, quer dizer, a grande parte da população percebe que um dos problemas da economia brasileira é a definição das taxas de juros do Banco Central, quer dizer, há ali uma percepção de um pouco das ideias que o Lula quer combater. Você acha que isso se deve ao quê? Olha, eu acho que o fenômeno das pesquisas que você está falando, né? Sim. Olha, eu acho que na realidade você tem uma parcela significativa hoje do eleitorado, da população, né? Mas do eleitorado, que no fim das contas é o público que é entrevistado nessas pesquisas, a gente está falando de gente adulta, que na realidade já não avalia mais tanto o desempenho do governo com base em resultados objetivos, em entregas, aquilo que o governo efetivamente entregou em termos de crescimento econômico, de políticas públicas, mas avalia em função dos seus afetos, das suas identidades e das suas crenças. E se esse governo não se alinha a esses afetos, identidades e crenças, as pessoas vão avaliá-lo negativamente. Se ele se alinha, a despeito de ter entregue o inferno na Terra, elas vão avaliá-lo positivamente. Isso ajuda a entender, por exemplo, o que foi aquela sustentação sempre ali na casa dos 25% a 30% que o Bolsonaro logrou manter durante os 4 anos do seu governo, a despeito de qualquer coisa que houvesse. A despeito de pandemia, né, e da maneira como ele geriu a pandemia, a despeito de escândalos, a despeito de da falta de entregas nas mais diversas áreas, né, de não ter políticas públicas estruturadas, mas você tinha ali um eleitorado que efetivamente se identificava com ele e que mantinha aquele patamar mínimo ali dos 25% a 30%. E, ao mesmo tempo, por outro lado, impedia que ele passasse de um certo patamar de aprovação, porque você tinha uma rejeição clara ao bolsonarismo. Ele poderia também ter entregue alguma coisa, não dá para entregar porque um governo caótico daqueles não tinha como entregar nada, mas enfim, ele seria mal avaliado negativamente de qualquer jeito. E de certa forma isso acontece com o governo atual. Você tem um segmento que vai apoiá-lo a despeito de qualquer coisa, que me parece que talvez seja menor do que aquele do bolsonarismo. A gente está falando de um setor que não é 1/4 da população a que corresponde esse apoio que a extrema-direita tem no Brasil. Mas você tem também um limite para além do qual esse governo não consegue ir, consequentemente. Se aqueles 25% são gente da extrema-direita que odeia um presidente de esquerda, eles não vão nunca ser convencidos de que o governo está fazendo algo que preste, né? Mesmo que ele faça chover ouro no país. Não vai resolver o problema. Então, isso cria um limite. Né? Além das dificuldades objetivas e, vamos dizer, da falta eventual de resultados que possa haver no curto prazo. Fala, Nassif, desculpa. Eu estava brincando, quando o Lula começou a falar de Jesus lá, eu falei, nem que o Lula andar sobre as águas, os evangélicos vão aceitar. Não tinha jeito ali. Bem, é isso, minha gente. Vamos acompanhar os acontecimentos, vamos ver também o que nos espera nas próximas semanas, tanto no Brasil quanto no mundo, nos Estados Unidos. Continue acompanhando a nossa programação da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Nossa Salvação. Ajudem, contribuem, assinem nossos canais. E até a próxima. Nassif, Couto. Até a próxima, gente. Um abraço. Até mais aí. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado.
Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.